Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o legislador de 2015, ele separou a impugnação das decisões interlocutórias em dois recursos diferentes. O primeiro deles é o recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1015, e que tem lá 12 hipóteses de decisões que podem ser imediatamente impugnadas. Se a minha decisão interlocutória não estiver naquele rol do artigo 1015, o método impugnativo adequado é o recurso de apelação em preliminar de razões ou de contrarrazões. Então, por exemplo, se é prolatada uma decisão no processo e ela não está naquele rol previsto no artigo 1015, eu, parte, vou guardar a minha resignação, esperar a apelação para, em preliminar de razões, impugnar aquela decisão interlocutória, ou, em preliminar de contrarrazões, apelar da decisão interlocutória. Isso está lá no artigo 1009 do CPC. Pois bem, o legislador tentou separar, no artigo 1015, decisões que ele entendeu que deveriam ser imediatamente impugnadas. Só que, obviamente, como toda a lista, faltaram algumas decisões importantíssimas cuja recorribilidade deveria ser imediata. E eu posso dar dois exemplos para vocês. O primeiro é a questão da competência. Se a parte alega que o juiz é incompetente e ele se mantém e ele diz, não, eu sou competente, eu vou ficar com esse processo, essa decisão não está prevista no 1015 para impugnação imediata. Da mesma forma que, por exemplo, a decisão que nega vigência a negócio jurídico processual realizado pelas partes na forma do artigo 190. Em ambos os casos, e eu acredito que nesse ponto ninguém pode discordar, seria muito interessante, seria até mesmo necessário que as partes pudessem impugnar imediatamente essa decisão, mas o legislador não quis assim, o que provocou uma certa rebeldia de parte da doutrina e de algumas decisões judiciais que começaram a entender que o artigo 1015, em seu rol, muito embora taxativo, ele não disse tudo o que ele queria dizer. Isso leva necessariamente à necessidade de uma interpretação extensiva do rol. Então, para dar um exemplo de como parte da doutrina tem se posicionado e algumas decisões judiciais têm acatado isso, é a questão da competência. Há quem defenda que a decisão que versa sobre competência pode ser impugnada por agravo de instrumento na forma do artigo 1015.3, que fala que é decisão interlocutória que versa sobre rejeição de alegação de convenção de arbitragem. E aí, nesse caso, o legislador não teria falado tudo o que queria, e quando ele disse em rejeição de convenção de arbitragem, ele estaria falando também em negócio jurídico processual e na questão da competência. Pois bem, eu não concordo que seja possível interpretar extensivamente o artigo 1015, e eu vou dizer por quê. São basicamente dois motivos. O primeiro, o legislador foi muito claro. Assim, não há norma vaga no 1015, o rol de decisões é bem específico, bem claro, bem nítido. Então ficou evidente que o legislador colocou o que ele quis ali e a gente tem que se conformar. A gente tem que se conformar com a opção legislativa. Apesar da gente não concordar, apesar de sim ser legítimo buscar uma alteração da lei, agora, com o que a gente tem, até que a lei seja alterada, o legislador não quis uma interpretação extensiva, o legislador disse tudo o que ele tinha vontade de dizer, sim. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão da insegurança que essa situação provoca. Vamos supor que eu olho, tenho uma decisão que versa sobre competência, não vejo no rol e resolvo guardar essa decisão para impugnar na apelação. Se eu chegar na apelação, impugnar, e o tribunal eventualmente entender que era caso de agravo de instrumento, porque ele opta por interpretar extensivamente o artigo 1015, ele vai dizer que eu perdi meu prazo para recurso. Ele vai dizer que o momento oportuno passou, que seria sim através de agravo de instrumento e eu guardei para impugnar na apelação. Então isso gera uma insegurança jurídica muito grande do jurisdicionado, que por consequência vai trazer uma recorribilidade de toda e qualquer decisão, porque eu não quero correr o risco de chegar lá na frente e ter o meu recurso não conhecido porque o tribunal reputava como cabível agravo de instrumento.